Olá pessoal, sou Ney Ribeiro. Vou estar mostrando aqui um aparelho que eu construí aí no final de semana passado. Eu vim há um tempo já pesquisando sobre esse assunto aqui e encontrei alguns projetos na internet, inclusive parte desse projeto aqui eu aproveitei de um projeto que eu já encontrei aí disponível na internet. Outra parte eu fiz adaptações aqui. Então, queria mostrar esse aparelho aqui para vocês. Eu estou chamando ele aqui de Arduino Nano Digital Readout. O que vem a ser esse aparelho aqui? Como o próprio nome fala aqui, ele é um leitor remoto, né? De coordenadas de eixo X, Y, Z, tá? É o digital, né? Das fresadoras aí, dos tornos que o pessoal costuma utilizar, né? Então basicamente esse aparelhinho aqui ele foi feito com um display de 128 por 64. Eu fiz ele numa caixinha um pouquinho maior, bem robusta, porque eu quis que a alimentação ficasse interna nele já. Então aqui eu coloquei um fusível de proteção na entrada e uma tomada C14. Eu costumo colocar esse tipo de alimentação aqui nos projetos que eu faço, que fica fácil com o cabo. Você liga aí uma porção de aparelhos. Deixa eu ligar essa lâmpada aqui para ver se melhora alguma coisa. Bom, então basicamente essa aqui é a caixinha do Arduino Nano Digital Readout, né? Aqui eu tenho conexão dos eixos, são conectores aviação de 4 pinos, tá? Aqui eu tenho uma chave liga-desliga, o display gráfico aí de 128 por 64, esse aqui é o display com controlador ST7920. Aqui eu tenho um LED piloto, indicador, né? Do lado aqui da chave up, eu tenho um LEDzinho. Eu tenho 4 botões aqui, push button, né? Up, down, zero e edit. E esse botão aqui tem mais que uma função, na verdade. Depois, quando estiver funcionando aí, vocês vão entender, né? E aqui do lado eu só indiquei onde conectar cada eixo, tá? Beleza? Já que a gente vai ligar ele, eu só vou abrir ele aqui para a gente mostrar como é que ele está por dentro, beleza? Bom, aqui o aparelhinho aberto, né? Então aqui tá o LED, os 4 botões, o display, um cabo flat aqui para ligar o display, né? A ligação aqui da chave. Certo? E por fim aqui no interior da caixa a gente tem a tomada C14 aí, com os capacitores de filtragem na entrada, um porta fusível, tá? Aqui eu tenho uma fontezinha, é uma fonte de 5 volts, 2 amperes e meio, tá? E aqui a plaquinha foi eu que projetei ela dessa forma, tá? Deixa eu tentar tirar aqui da frente, vamos ver se muda alguma coisa. Bom, basicamente nessa plaquinha o que nós temos? Nós temos um trimpote aí para ajustar o contraste do display. Nós temos 6 transistores NPN, transistor bipolar comum, que faz, além dos 6 transistores aqui, eu tenho 12 resistências também. Eles estão fazendo a conversão de sinal lógico. Por quê? Porque na entrada aqui, ó, do sinal do paquímetro, aqui esse cara vai ler então o sinal do paquímetro. Então aqui, ó, eu tenho uma saída de dados aqui, onde nessa saída a gente tem conectores, 4 conectores aqui internos, que é o GND, o data, clock e a alimentação, o VCC, tá? Então esse paquímetro ele trabalha com uma bateria LR44, tá? Que vai aqui nesse alojamento aqui, tá? E essa bateria fornece 1,5 volt. Então o sinal de dados e clock da porta de dados aqui, ele varia entre 0 e 1,5. E quem conhece sabe que o Arduino entende 1,5 volt como sinal baixo, né? Então eu precisei, aliás, esse é um circuito aí também muito simples, né? Que é um conversor lógico
que 1,5 V chaveia aí o transistor e ele passa a conduzir, e ele vai estar conduzindo, na verdade, a tensão de 5 volts. Então toda vez que entrar 1,5 V no transistor, ele conduz 5 volts e manda sinal alto para o Arduino aqui de 5 volts nas portas que estão aí fazendo a leitura dos dados aí do paquímetro, da régua. Ou seja, esse aparelho ele funciona com esse tipo de paquímetro aqui, ó. É aquele paquímetro mais sem vergonha que tem no mercado, a maioria do pessoal conhece. Esse aqui, inclusive, é um de fibra de carbono. Esse aqui é um de fibra de carbono. Esse paquímetro eu troquei aqui a unidade de leitura dele e coloquei uma de um paquímetro de aço inox. Por quê? Porque ele tinha resolução de centésimo e o outro era resolução de décimo, tá? Mas para esse cara aqui, não importa. Mesmo o que tem resolução de décimo, ele lê a casa de centésimos normalmente, ok? E o coraçãozinho do projeto, um Arduino Nano, tá? O projeto original desse cara aqui, o amigo lá é Lime Do It Yourself, o canal do camarada lá, que disponibilizou o código e algumas dicas aí de como fazer. Ele usa o Arduino Pro, né? O Pro Mini. Mas não faz muita diferença não. O que você vai utilizar, né? Você só faz a adaptação aí dos pinos e pronto, já era, né? E aqui também o que eu fiz? Aqui eu tenho um Mini 360, né? Que é um step down. O que ele está fazendo? Ele está pegando 5 volts aqui e está mandando para a linha de alimentação dos paquímetros aqui, ó, tensão de alimentação também. Então o que acontece? O paquímetro que eu utilizar para fazer a leitura nesse camarada aqui, eu não preciso utilizar bateria. Então você pode ver, ó, que ele está sem bateria aqui, ó, nada de bateria. Então ele não funciona. Eu fiz a adaptação de um conector JST aqui, mas ele continua funcionando com a bateria. Vou pegar uma bateria aqui. Ele continua funcionando normalmente com a bateria. Então tá aqui, ó. Com a bateria funciona. Vou tampar esse cara aqui. Tá aqui. Funcionando normalmente com a bateria. O mal desse paquímetro aqui é só na hora que ele fecha aqui, ó. Porque você zera ele, ó. Zerou de novo. Tá? Mas aqui, ó, no deslocamento na escala linear, ele tem uma boa precisão, tá? Tranquilo. Então dá para usar ele como referência aí, como deslocador de eixo de uma máquina, seja um fresador ou um torno, tranquilamente, tá? Esse paquímetro aqui, ó, vende ele aqui no Brasil, você não acha, mas no AliExpress você encontra esse paquímetro aqui de fibra de carbono em escala de 300 milímetros. Então, por exemplo, para quem tem um torninho BV20L, que é o meu caso, adaptar um cara desse daqui de 300 milímetros lá, ele cobre quase que o curso todo do carro principal lá, né? Aí eu consigo projetar algum tipo de suporte para fixar esse cara aqui no leito do barramento e usar o curso de 300 milímetros dele, tá? Vou conseguir fazer isso aqui tranquilamente, né? Beleza? Bom, eu vou tirar a bateria aqui, ó, pra gente começar a fazer o teste. Tirar a bateria, ó, tira a bateria, pronto. Sem bateria, coloco aqui a tampinha de volta. Uma mão só é triste, hein? Não quis colocar o tripé aqui, mas vamos lá. Então agora tá desligado, não tem mais nada. Esse aqui é um cabinho que eu fiz para adaptar. Uma ponta dele tem o conector aviação de 4 pinos, que eu vou ligar na caixinha. E nessa outra ponta, um conector do JST aqui, ó. Então primeiro eu vou ligar esse camarada aqui. Difícil, hein? Pronto, conectado. E a outra ponta eu ligo aqui. Nesse caso aqui eu tô ligando no eixo X.
Beleza? Pronto. Agora, conectar aqui o cabo de força. Ligar o cabo de força aqui na tomada aqui 220. Tá ligado? Beleza? E agora é ligar o camarada. Bom, vou apagar a luz aqui agora, que aí acho que fica melhor. Ficou mais ou menos. Deixa eu ver uma coisa. Acho que assim fica melhor. Bom, tá aí, ó. Então tá aqui, ó, paquímetro. Vou zerar o paquímetro. Deixa eu ver como é que eu faço pra mostrar os dois juntos aqui. Acho que eu vou ter que mostrar assim. Vou ter que fazer um bem bolado assim. Tá complicado. Deixa eu ver se é assim, né? Bom, é assim, ó. Bom, pessoal, acho que eu consegui colocar ele numa posição aqui confortável para mostrar o funcionamento. Então, basicamente, o que esse cara faz é fazer a leitura do paquímetro aqui, ó, tá? Então, ele está conectado aqui na porta do eixo X, tá? Então, eu zero por aqui. Aí eu zerei. E também zero por aqui. Então, tá mostrando 0 e 0 lá. Agora eu vou começar a deslocar o paquímetro. Ele vai mostrando a faixa que o paquímetro tá mostrando aqui. Beleza? Em todos os eixos, tanto no X, quanto Y, quanto Z. Que funções mais eu tenho aqui? Aqui eu tenho a tag do eixo, né? O eixo X, Y, Z. E aqui eu tenho o botão do Edit, por exemplo. Então aqui eu tô em 41 e 37. Eu posso, por exemplo, zerar aqui, ó. Zerar o eixo por aqui. Aqui continua 41 e 38. E agora vai incrementar valores a esse cara aqui. Então lá no display ele mostra o valor a partir do momento que eu zerei. Quando eu chegar no 37 alguma coisa, ela passa a ficar negativo lá. Porque ela sabe que eu zerei e estou indo no sentido contrário agora. Tá? Beleza? Então, beleza. Tá? Então, vamos lá. Aqui tá 0. Agora eu vou zerar o eixo aqui. 0 aqui. Tá 0, 0. Todo mundo 0, 0. Aí eu vou deslocar de novo aqui, ó. Beleza? Então tá batendo. Certinho. Agora, esse botão eu vou deslocar para outro eixo, por exemplo. Vou deslocar ele para o eixo Y. Aí, o que eu fizer aqui, ele continua medindo, normalmente, tá? Só que agora eu só controlo o eixo Y. Então, nesse momento, se eu apertar o 0, ele não zera. Aliás, ele zera, mas zerou o eixo Y, tá? Outra função que eu tenho, por exemplo, eu estou no eixo Y agora, eu consigo editar esse valor e definir um valor para ele. Então, por exemplo, eu seleciono o botão Up, aí ele coloca um cursor ali, ó, e eu posso ir incrementando números. Quando o cursor está na casa, o Up incrementa números. Como mover o cursor para outra casa? É a segunda função do botão 0. Então eu venho aqui agora e vou aumentando e deslocando a casa que eu quero, tá? Isso vai até a casa dos centésimos, tá? Então, por exemplo, 112,16, tá? Aí eu aperto Edit, ele apaga o cursor, tá? E se eu apertar aqui agora o 0, ele vai zerar o valor do eixo Y, beleza? Posso vir para o eixo Z e fazer a mesma coisa. Up, aciono o cursor, coloco valores, vou deslocando até onde eu quiser, até a quinta casa, por exemplo. Tá? E se eu quiser parar de editar, é só apertar o Edit de novo, ela apaga o cursor. O botão Down também tem uma segunda função, tá? Olhando agora para o eixo Z, ele está a 220 milímetros, sem o cursor acionado aqui, ó. Então,
nessa situação aqui, se eu apertar o botão down, ele vai dividir por 2 o valor do eixo selecionado. Nesse caso, o eixo Z, eu aperto down, ele vai para 110,01. Suponhamos que eu alterno para o eixo X agora. Eixo X, o botão down divide pela metade o valor, ok? Agora eu não quero dividir, eu quero zerar o eixo X. Com a tag do X selecionada, eu aperto o botão 0, ele zera. Vou no eixo Y, zero o eixo Y. Vou no eixo Z, zero o eixo Z, ok? Aqui, ó, eu tô com ele conectado no eixo X, 0, 0, beleza? Vai um pouquinho no X. Agora eu vou tirar ele daqui e vou passar para outro eixo. Agora é complicado aqui. Desculpa aí a bagunça, pessoal. Agora ele está no eixo Y. Olha lá, agora ele atuou o eixo Y, tá? Ele começa com valor. Quando eu conecto no meio do caminho, ele começa com esse valor. Quando eu ligo o aparelho também, ele começa com um valor diferente de 0. Aí eu tenho sempre que referenciar o camarada aqui. Então, por exemplo, eu volto lá, zero o eixo aqui. Mas no torno eu não vou ficar apertando esse botão. Na fresa eu não vou ficar apertando o botão. Tem razão, não vai mesmo, tá? Aliás, você não depende nem desse display aqui. Esse display só é importante para você comparar se realmente o que está mostrando aqui é o quanto ele está se deslocando. Então, por exemplo, ele deslocou 766, 765. Ele está com 1 centésimo a mais aqui, porque quando eu zerei ele, estava dando uma divergência de 1 centésimo aqui, tá? Mas o deslocamento, no geral, é igual, ó, tá? Deslocou exatamente o que ele desloca aqui, é o que mostra lá, tá bom? Então, você não vai depender de nenhum desses botões aqui, ó. Você não vai precisar acionar nenhum deles. Inclusive esse camarada aqui, ó. Se você acionar o botão de polegada no paquímetro, o que que acontece? Ele vai para um valor que não tem nada a ver, tá? Ó, o paquímetro está em polegada agora, ó. Então, por exemplo, ó, em polegada eu vou zerar aqui o eixo e vou zerar aqui também. 0, 0. Quando eu chegar em 1 polegada no paquímetro, ó, mais ou menos, só para... Ele tá dando 20.6, quando deveria dar 25.4, né? 1 polegada. Então, o software, ele foi desenvolvido para pegar as coordenadas em milímetro e não em polegadas, tá? Mas o que que acontece quando você desliga o aparelho? Ele tá em polegada aqui, não tá? Então, eu vou desligar o aparelho. Desligo o aparelho, vou colocar no 0 aqui, ó. Beleza? E vou ligar novamente. Olha lá, ele voltou para milímetros. E lá também. Lembra que eu falei que ele começa com um valor mais alto? Problema nenhum. Você vai no eixo e zera ele. 0, 0. E aí você vai deslocar e ele vai trabalhar normalmente, ó. Agora 20.73. Agora ele está trabalhando corretamente, tá? Então, esse conjunto não trabalha em polegada, ele não faz a conversão em polegada, tá? Ele não mostra aqui 1 polegada igual a 25,4 lá, tá? O algoritmo foi feito para capturar os valores e mostrar em milímetros somente. Beleza? Então, basicamente é isso aí que esse aparelho aqui faz, tá? Queria só compartilhar com vocês aí. E esse aparelho, o software dele que eu carreguei no Arduino aqui é do amigo lá, o Lime, do canal Lime Do It Yourself, né? E a eletrônica dele, ele deixou um circuito lá também, mas o circuito que ele deixou era com amplificador operacional, o LM358. Eu até tentei montar esse circuito aqui, mas eu não consegui fazer ele funcionar aos contentos, tá? Não entendi direito. Fiz umas adaptações nele aqui. Por fim, eu optei por montar o conversor de sinal lógico aí com um transistor NPN mesmo, tá? Aí funcionou aos contentos aí, não teve problema nenhum não. Beleza? Então é isso aí, pessoal.
Num futuro não muito distante aí, eu vou estar colocando esse cara lá no meu torninho, no meu BV20L, né? Eu vou comprar uma escala de 300 milímetros. E pode ser que eu coloque nos 3 eixos, ou seja, no carro principal, no carro transversal e também no carrinho porta-ferramenta. Mas aí ele tem custo de 50 milímetros só. Não sei, e fora que também ali não tem muito espaço. Mas 2 eixos já vai ser o suficiente para a gente melhorar mais o torninho lá. Valeu, pessoal? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se ficou alguma dúvida aí, pode postar nos comentários aí que eu tento responder na medida do possível. Valeu? E eu deixo a todos aí o meu forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.